Oi, Manuel. Olá, Júlia. Queria que você comentasse como foi assumir um duplo papel de diretor no experimento. Acho que é interessante da tua pergunta que, na verdade, eu deixei um pouco de ser diretor de teatro e também não cheguei a ser um diretor de cinema. Exatamente, a técnica, né, o aparato técnico que eu estava utilizando era algo que compunha as duas áreas, né? Então, com isso, eu tive que adaptar um pouco minha experiência passada, tanto com teatro, que é bem maior, mas alguma que eu também já tinha com cinema. Com os atores, principalmente, na perspectiva, vamos dizer assim, teatral, né, tinha dificuldades muito práticas, né, de não estar no mesmo cenário que os atores, né, de estarem no cenário virtual, enquanto eu estou no cenário físico, real. Meu ponto de vista ser o ponto de vista do bidimensional do cinema, enquanto que o ponto de vista dos atores era o tridimensional. Então, eu falar para eles irem andar para a direita não significava nada para eles, porque onde eles estavam, direita e esquerda, era diferente do que eu estava vendo nas câmeras, por exemplo. Você falou bastante de adaptação. Então, eu vou perguntar, assim, acho que você já falou um pouco, mas as características dessa nova mídia, que é teatro, que é cinema, que é realidade virtual, ela influi no modo de dirigir e de atuar? Sim, bom, com certeza influi muito, né? São características muito significativas, elas impõem, né, não dá para, não foi uma adaptação assim, rapidinho, assim, 5 minutinhos, vai lá e estão adaptados. Não. Puseram uma problematização da atuação dos atores, né? O trabalho do ator teve que ser pensado, eles tiveram que se adaptar, desde coisas muito elementares, como segurar o texto na mão, até coisas muito mais complexas, né? Uma adaptação que eu considero, sei lá, não tenho muita ideia, eu não sei nem precisar, porque os atores estão acostumados, obviamente, a contracenar com o outro ator fisicamente à frente, né? E eles tiveram que se adaptar a contracenar com avatares, né, num cenário virtual. Isso foi uma adaptação que eu nem sei direito te explicar em que lugar do cérebro deles está esse tipo de adaptação. Né? Então, é um meio, sim, que vai impor cada vez mais aos diretores e aos atores que trabalharem com essa mídia, vai impor a busca de soluções, e pelo menos numa fase inicial, óbvio, daqui a alguns anos eu imagino que vamos ver atores especializados em VR, que nem hoje tem atores especializados em televisão, cinema, teatro, etc. Bom, outra coisa interessante do experimento é exatamente que ele proporcionou a gente fazer adaptações diferentes, porque as cenas eram diferentes. Né? Então, a cena da cela é uma cena em ambiente fechado, né? Seria uma interna, né, de cinema, né? Enquanto que a cena da ilha, por exemplo, é uma externa. Né? Então, com isso, a iluminação era diferente, a maneira do ator focar era diferente, né? Porque ele tem o outro ator aproxima, né? No lugar, na locação fechada, né? O ator fica próximo um do outro. A contracenação se torna mais íntima, uma palavra mais ou menos que dá para explicar o que eu estou querendo dizer. Né? Cria uma certa intimidade entre os atores, né? Na contracenação. Né? Então, a tendência é que eles falem mais
mais focados, né, mais direcionados, eventualmente até com menos intensidade na voz, no corpo deles, na movimentação, né, as intensidades mudam. E, obviamente, isso havia uma correspondência disso na direção, né? Então, na cena da cela, a gente fez uma marcação praticamente toda fora da realidade virtual, né? Peguei as duas atrizes mesmo e fizemos um ensaio como se estivéssemos no teatro, ensaiando numa cena teatral. Né? Depois que elas fizeram toda essa marcação, elas puderam ir para a realidade virtual e ir aos poucos adaptando isso ao que elas já tinham ensaiado. Na ilha, não. Né? Até porque a ilha, além de ser uma externa, tinha o problema de um ator estar numa sala física, enquanto o outro ator estava em outra sala física. Né? Então, isso criava um problema uma infinidade de problemas. Desde minha comunicação com eles, né, até muito da questão do poder ajustar, né, essa dinâmica entre eles, né, que era muito estranha. Né? Eles tinham o que eu falei anteriormente, eles viam em 3D, mas eu via bidimensionalmente. Né? E isso era radicalmente complicado de encontrar uma maneira de dialogar com eles, né? De dar, anda para a esquerda, anda para a direita. E coisas que no teatro faz de uma maneira todo mundo está entendendo, né? Aqui era diferente. Certo. Você comentou bastante o lugar do inusitado e do estranhamento. Alguma situação em particular te chamou mais atenção? Alguma coisa curiosa que aconteceu? Olha, várias coisas que me chamaram a atenção. Né? Eu acho que o que eu acho que aos poucos eu fui entendendo muita coisa. Né? Eu comecei esse processo meio achando, estou fazendo, né, uma montagem da Tempestade, não é completa, mas tem umas cenas, parecia isso, né? E aos poucos fui entendendo que não era isso que eu estava fazendo. Eu estava desbravando um território muito desconhecido. Né? E muitas coisas ainda estão para desbravar. Né? Só no final do processo é que eu fui começando, por exemplo, a me dar conta das potencialidades que o fato disso tudo ser transformado em dado, né? Dado binário, né? Em termos, a quantidade de potencial que tem nisso. Né? A gente começou a ficar fazendo umas brincadeiras, né? Um ator poder contracenar com a gravação do outro ator da véspera, as possibilidades que tem de modificar os dados posteriormente, né? As possibilidades de modificar, por exemplo, os avatares, né? Manter os dados de movimento, de captura de movimento dos atores, mas botar outros avatares, outros figurinos, um outro cenário. Então tem uma infinidade de coisas que a gente ainda não faz ideia muito bem do que para onde está levando a gente. Né? É um território muito, 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 muito desconhecido. Uhum. Você começou a falar, então, dos potenciais criativos que essa nova mídia pode levar. E o experimento foi feito em cima de uma peça de Shakespeare. Como você acha que seria dirigir uma peça escrita para esse tipo de formato?
Olha, E o que você experimentaria nele? A pergunta também eu acho que inclui uma questão que me pareceu muito importante nesse experimento, que é a preservação de um caráter narrativo. Né? Eu achei muito interessante trabalhar com Shakespeare, porque exatamente havia um propósito de valorizar a tarefa narrativa. Né? Não fazer simplesmente um experimento que gerasse um monte de imagem diferente, meio legal, blá, 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 mas e aí? Contar uma história, para mim, ainda é uma coisa muito importante. Eu gosto de ouvir história, gosto de contar e ouvir história. Né? E eu acho que ainda muita gente gosta de ouvir e contar história. E eu acho que eu acho que o desafio, então, né, nesse sentido de criação de roteiros que explorem amplamente os recursos dessa nova mídia, é conseguir né, fazer uso desses recursos, mas não perder a perspectiva de contar uma boa história. Contar uma boa história, eu acho que ainda é algo extremamente valioso. O que você enxerga como futuro das artes cênicas? E mais, o que você enxerga que vai mudar nos papéis e nas funções dos diretores, atores, cenógrafos, de todas, inclusive da plateia? Eu acho que as mudanças são naturais, como mudou o teatro, cinema. Agora, eu acho bem mais interessante a pergunta sobre os espectadores. É bem mais desafiador pensar qual vai ser a experiência do espectador com essas novas mídias. Né? Eu acho que hoje, nesse exato momento, 2018, o espectador ainda está um pouco sendo testado com a realidade virtual numa espécie de parque de diversões. Né? Eu acho que ele ainda tem pouca possibilidade de experimentar a realidade virtual em ambientes narrativos, né? Em ambientes que contem uma história. Quando ele coloca o óculos de realidade virtual, hoje, ele experimenta uma sensação mais de parque de diversões. Né? Eu acho que um dos desafios que tem é exatamente isso. Quais vão ser as potencialidades como é que o espectador vai experimentar, vai vivenciar uma narrativa com essas novas tecnologias? Não sei ainda. É mais uma pergunta que fica para o futuro ser respondida. Esperando a continuação.